para a gente seguir, então, eu vou chamar o Cristiano Costa, que é psicólogo e coordenador do projeto de saúde mental e qualidade de vida na PFN. Muito agradecido por essa honra. Quero iniciar saudando aqueles que estão nos assistindo agora, os procuradores, procuradoras, servidores, servidoras, e todos aqueles outros que também tomaram conhecimento do evento e que estão aqui agora nos assistindo. Quero também saudar com muito amor assim no coração ao Simprofaz, na figura do nosso presidente Hernani Brito, pela longeva parceria e confiança em algo tão sensível como é a saúde mental e a identidade dos procuradores da Fazenda Nacional e procuradores. Então, estou muito honrado de estar perto de vocês nessa travessia. E também quero agradecer aqui, com muita gratidão mesmo no coração, a procuradora da Fazenda Nacional, Valéria Gomes Ferreira, e também a procuradora da Fazenda Nacional, Beatriz Pereira da Silva, porque, assim, Bia e Valéria, é como se vocês tivessem me dito assim: Cristiano, você vai sentar aí e você vai assistir assim um grande espetáculo sobre discussões de gênero da mais alta relevância. Então, é assim que eu estou me sentindo, e mesmo agora, onde aprendo um outro elemento muito importante, né, para as nossas relações horizontais com o professor Sérgio Barbosa, que é a autodescrição, né, para incluir aqueles que não podem estar aqui nos vendo, tá? Então, aprendendo agora com o grande professor Sérgio. Bom, eu sou Cristiano Costa, sou psicólogo, estou aqui num fundo de tela, eu não estou numa tela real, com a biblioteca do Jung, lá na Suíça. Em cima tem assim a logomarca do Simprofaz, do projeto PFN, Gênero, Sensibilização, Conscientização e Diálogos, e também do projeto de qualidade de vida do Simprofaz e também da minha empresa Psicologia Clínica Organizacional. Eu sou assim, me auto-intitulo pardo, apesar de avós índios, bisavô negro, fenotipia árabe, é uma confusão danada, mas eu estou aqui, posso ser enquadrado como um homem branco tranquilamente, né, nas minhas transições. Tenho uma barba assim, curtinha, estou usando uma camisa azul listrada, e muito obrigado, professor Sérgio, pela lição, tá? Eu vou projetar aqui uma projeção aqui, uma transparência, tá? Mas ainda no rol dos agradecimentos, como não poderia deixar de ser, eu quero destacar algo muito importante sobre o trabalho da Valéria e da Beatriz, que é o seguinte: a gente não deve se preocupar apenas com aquilo que a gente alcança, mas o modo como a gente alcança. E isso é uma discussão central para a discussão feminina, porque o modo como vocês duas conduziram toda essa construção, a sensibilidade, nós poderíamos ter atingido essas discussões de várias outras maneiras, mas a presença do afeto, da inclusão, da equidade, daquela preocupação com detalhes que são aparentemente bobos, mas que ao final transformaram aí esse evento num evento histórico. No meu ponto de vista, isso faz parte justamente da inclusão, da feminilidade ou da sensibilidade feminina na nossa condução da vida, tá? E, evidentemente, as doutoras, todas que estiveram aqui, todas elas com valiosíssimas lições, mas destaco a doutora Silvia Pimentel, a doutora Flávia Piovesan, especialmente a doutora Carla Cristina Garcia, que me trouxe assim uma lição que estava guardada na minha estante sobre algo que eu vou falar hoje, sobre isso, aqui na nossa palestra sobre a análise psicológica da violência masculina. Em homenagem também ao doutor Fabrício da Soler, pessoa que eu tive o prazer de conhecer aqui na Bahia, no evento de 2018, que destacou o título da nossa palestra: Olhos nos Olhos, quero ver o que você faz. Eu espero chegar ao ponto de fazer com que você e todos os que estão assistindo possam compreender por que eu escolhi essa frase dentro do verso da canção do Chico, né? Que tem outra que diz assim: olhe nos olhos, quero ver o que você diz, mas o fazer é o ato. E a violência
apesar de toda a gravidade que experimentamos e a mortal realidade da violência psicológica, quando falamos no feminicídio, também falamos de algo que é central na nossa discussão hoje, que é o corpo. Esse mesmo corpo que foi falado aí agora, ele é o corpo que, ao final, é morto. Então, existe uma materialidade do feminicídio que nós precisamos também, digamos assim, amarrar, sem prejuízo, claro, eu sou psicólogo e sei a devastação que é uma relação assediosa e uma relação de violência verbal, mas isso também é importante para o que vai aí para frente, tá? Bom, e também, feito aí essa colocação, né? Vou projetar aqui agora a apresentação. Eu quero fazer algo que, no meu ponto de vista, pode também ajudar. Tá? Vocês estão vendo já? Está tudo direitinho? Dá um sinal? Estão conseguindo ver? Ótimo. Tudo ok. Tudo ok. Ok. Nesse dia maravilhoso de hoje, né, eu estou aí na presença do professor Sérgio, da Ana Lúcia Gomes. Não esqueça de falar do advocacy, tá, Ana? Muito importante a gente se empenhar nas causas. Vamos em frente. Claro, compartilho, aprofundei aqui junto a vocês o horror da nossa situação como quinto país em feminicídio, apenas, né, na frase brilhante que foi dita, apenas por ser mulher, 237% de aumento no ato do lesbocídio, desafios interseccionais, pobres, negros, índios, e também a questão da universalidade, transculturalidade da questão, que é algo que também eu quero aprofundar nesse nosso trabalho de hoje. Tá? E quero também pedir antecipadamente perdão pelas crenças, expressões e hábitos arraigados em minha pessoa, tá? Que vão, eventualmente, claro que aparecer aqui, toneladas e séculos de problemas que todos nós carregamos, tá? E também por qualquer tipo de choque, porque eu acho que a gente também precisa ter essa delicadeza, essa gentileza, de qualquer tipo de recorte epistemológico, ou seja, o modo como a gente encara um conceito, uma teoria, tá? A gente também tem uma certa tranquilidade, porque eu acredito que todos aqui que estamos, né, temos a perspectiva do diálogo, ainda que difícil, do que a adesão cega à chamada cultura do cancelamento, que também pode provocar males que tenta, muitas vezes, combater. Tá? E quero falar algo que faz parte da minha crença. A pobreza é a mais transversal das identidades supostamente minoritárias. Supostamente porque sabemos que a maioria somos pobres, ou pelo menos não somos enquadrados entre os ricos. Tá? E certamente aquela que maior devastação psicológica provoca. Tá? Então, na condição de psicólogo clínico do trabalho, 24 anos atuando em Salvador, como psicoterapeuta de orientação junguiana, tá? E hoje é aniversário da cidade de Salvador, aniversário da minha cidade aqui, tá? Ainda que não haja razões assim no mundo para comemorar nada, mas apenas faço o registro. E sou membro do Instituto de Psicologia Analítica da Bahia, o IPA Bahia, que por sua vez é vinculado à Associação Junguiana do Brasil e também à IAAP, que é a central que regula o pensamento junguiano, ou pelo menos estabelece assim um campo de consistência desde lá da Suíça, tá bom? Bom, e por falar nele, do Jung, e a sua psicologia analítica, que traz a chamada teoria dos arquétipos, o que o Jung traz assim, olha, que previamente ao que a cultura vai estabelecendo como comportamento aceitável para cada sexo, existe a questão da polaridade no psiquismo humano. E aí eu falo do lugar de psicólogo, pedindo novamente essa licença, para que a gente não precise necessariamente conflitar com outros campos do saber de uma maneira assim estanque, tá? A primeira delas, que todos nós conhecemos, é a polaridade do inconsciente com o inconsciente, mas isso se desdobra em feminino, masculino, ânima, ânimos, persona, sombra, escuro, claro, força, fraqueza, corpo, cognição, que são dualidades que a gente experimenta, quer queiramos, quer não. Foi muito bacana quando o professor Sérgio situou
o problema lá quando a gente deixou de ser caçador, coletor e passou a ser sedentário. Isso foi há quantos mil anos atrás? Né? Então, existe um pesquisador junguiano chamado Erich Neumann, que escreveu um livro chamado História da Origem da Consciência, onde ele traz o problema do masculino e do feminino a partir de vieses que são realmente psicológicos. É como uma pilha, que você olha para ela, ela te dá energia, mas ali tem um mais em cima, um menos embaixo, mas estamos falando da mesma pilha. Então, estamos falando do mesmo humano, ainda que polarizados, dentre inúmeras outras polarizações. E o Jung, ele trouxe como eixo central a questão da conjunctio, palavra latina que quer dizer união. Na teoria dos arquétipos, né, do Jung, essa polaridade já existe, e especialmente a polaridade masculino-feminino, tá? Mas que também faz com que a gente, antes até de entrar na discussão sobre a polaridade, a gente também se pergunte o seguinte: o que é uma relação? A gente fala em relações que chegaram à morte, a feminicídios, ou casamentos complicadíssimos que estouram a cabeça dos filhos, né? Relações, mesmo em outros âmbitos, como chefia, subordinação, pai, filho, mãe, filha. Ou seja, o que é uma relação? A gente precisa, antes de mais nada, pensar um pouco mais à distância e, particularmente, eu apresento aqui para vocês a ideia de que toda relação ela é um vaso. Essa é uma ideia que o Jung trouxe da alquimia, no sentido de entender que toda relação, e ele tem uma frase que é incrível, que fala quando duas personalidades se tocam e começam a provocar ali uma reação química, né? O conceito universaliza os desafios do afeto e da convivência, porque em todas os povos e culturas, etc., que foram sendo construídos ao longo da história, não só percebemos, desde do sedentarismo até hoje, essa relação que muitas vezes se configura com muita assimetria, vamos falar adiante, mas que também mostra o desafio da convivência, né, das trocas que precisam ser estabelecidas ali. Evoca a horizontalidade dos desafios de ser no mundo que nos ultrapassam, tá? Como a questão da morte, como a questão do escuro, como a questão do mistério, como a questão da própria história que a gente recebe e que, de repente, passa a reproduzir e, durante um tempo, acredita que aquilo ali é o correto, mas que precisamos, adiante, né, superar a nossa própria visão, como foi colocado aqui pelo professor Sérgio, né, pela Ana. Então, toda relação é um vaso onde se acende um fogo embaixo, tá? Literalmente, na metáfora, para a liberação dos elementos. Ora, quando entramos nesse território, começamos a falar dos mitos. Eu quero também fazer a advertência que os mitos falam para o coração, e não, assim, tanto para a nossa intelectualidade. Chega na nossa intelectualidade a partir de outro canal, mas é uma linguagem da alma e do coração. E na linguagem da alma, o vaso é isso aí que vocês estão vendo, ó. Vocês estão vendo uma figura masculina, uma figura feminina, com grandes rabos de peixe, coroados, né, por conta de uma situação da consciência, né? Não é um milagre estar vivo, não é um susto estar no mundo, a gente não se dá conta e, de repente, se assusta. Quero também agradecer aqui um pouco tardiamente, mas a minha mulher, Roberta, e a minha filha, Glória, que nesse final de semana, na Chapada Diamantina, me deram infinitas e intraduzíveis lições sobre feminilidade e sobre a importância do trabalho sobre nós mesmos. Porque cada um de nós possui isso aí, ó, um grande rabo de dragão, de peixe enraizado, sabe-se lá onde, que foi aquilo que a doutora Carla chamou do lado abissal do homem corpóreo. A nossa mortalidade, por exemplo, a minha filha, com 4, 5 anos de idade, um dia se deu conta, vem cá, morre, né? E esse susto, esse espanto, vocês precisam entender que, para a psicologia, ele é decisivo. E ele se dá muito cedo. Eu acho que a minha filha, com uns 3, 4 anos, já estava se perguntando, minha cara, e se você morrer, hein? Como é que é essa história? Então, é a nossa corporeidade misteriosa, é o mistério de ser no mundo, que por mais que a gente queira, a gente não vai dar conta.
do grande mistério. E é aí que entra a nossa própria mitologia. Porque olha só aquilo que ficou chamado como o hino do Logos, que é o primeiro capítulo do Evangelho de São João. No princípio, já existia a palavra, e a palavra se dirigia a Deus, e a palavra era Deus. Esta, no princípio, se dirigia a Deus. Tudo existiu por meio dela, e sem ela, nada existiu de tudo que existe. Nela havia vida, e a vida era a luz dos humanos. Uma correção que eu fiz, porque no Evangelho estava homem, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Era a luz dos humanos. Agora venham comigo, que é o ponto mais importante. E a luz brilhou nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Ora, se você fala de um lado que brilhou a luz e de outro que não a compreendeu, naturalmente você está falando de um tipo de compreensão do mundo ou da realidade que existe em dois polos. O polo da luz e o polo da treva. Ou seja, existe um modo de compreensão a partir de certo ponto de vista, e esse é o grande desafio que a gente tem, porque tudo que temos nasce a partir do Logos. Então, por exemplo, é paradoxal e indefinível. O tal do qual se pode discorrer não é o eterno tal. Então, se eu falo, eu não sei. Se eu calo, talvez eu até saiba alguma coisa. Então, como Lacan disse, né? Sou lá onde não penso. No sentido de que, veja, 2.600 anos antes de Cristo, ou com o Imperador Amarelo, ou com Lao Tse e o Confúcio, 500 anos antes de Cristo, muito antes de Cristo, esse símbolo já estava posto para a humanidade, que é um símbolo conhecidíssimo, que todo mundo conhece, do tal, né? E que fala do que acontece nesse dinamismo entre tudo que não existe e tudo que precisa existir. E que isso não é assim tão simples. Saindo dos chineses e indo para os gregos, vamos com Platão no simpósio que diz assim, olha, com efeito, nossa natureza de outrora não era a mesma que a de agora, mas era diferente. Em primeiro lugar, 3 eram gêneros da humanidade, não 2 como agora, o masculino e o feminino, mas também havia mais um terceiro, comum a estes 2, do qual resta agora um nome, desaparecida a coisa. Esse terceiro era o andrógeno, era um que incluía o masculino e o feminino. Só que eles ficaram tão potentes, tão terríveis, e isso toca também no mito da Lilith, porque a Eva nasce da costela de Adão. E o James Hillman, que foi o escritor desse livro que a doutora Carla me referiu, ele mostra como isso é um problema, porque nessa história diz primeiro Adão, depois Eva. Só que existe na própria mitologia judaica uma personagem incrível chamada Lilith, que ela foi feita da mesma matéria que Adão foi feito. Só que ela era tão terrível que meio que Deus assim tirou ela de fabricação, né? Colocou assim porque ela era realmente muito potente. Assim como potente é a ação de Eva no próprio paraíso, que cá entre nós no universo simbólico, né? Vocês que são mães, vocês pensam assim, olha, se eu tivesse uma arma ou um produto químico perigoso, eu colocaria na 7ª montanha guardada pelo 7º dragão. E não colocaria a árvore do conhecimento no centro do paraíso, né? Para que o tempo todo ficasse ali todo mundo vendo, inclusive a própria Eva, que teve coragem de fazer o quê, gente? De dar o passo, tá? Com essa potência toda, os deuses gregos, né, com essa festa toda que a gente fazia dessa integração, ele falou, não, é muito perigoso, assim como no Gênesis também tem uma história que diz, olha, vamos segurar antes que eles nos despedacem, tá? Aí Zeus, com todo o seu dedão patriarcal, masculino, dividiu a gente em 2, e aí passamos a viver uma ânsia, isso é um mito, fala para o coração, não fala para a cabeça, tá, gente? Mas todos ansiamos pelo outro, pela alteridade, pela nossa complementaridade, tá? E mais interessante ainda, que é o seguinte, Apolo, que também é muito patriarcal, a ponto de adiante dizer que os seres humanos podiam nascer sem a presença da mulher, e outros tantos que ao longo da história fizeram verdadeiras atrocidades com o corpo feminino e com a interpretação dos dados femininos, tá? Mas ele diz o seguinte, que o Apolo, compadecido, tal, fez aquela coisa, costurou ali para ter um horizonte de reencontro e deixou apenas um umbigo como
idêntico para lembrar aos humanos que um dia eles estavam em conjunto, eles estavam em uma união estável, digamos assim, do ponto de vista psicológico, né? Que havia ali uma grande potência naquela união. Então, o umbigo foi o único elemento preservado dessa coisa toda. E o interessante é que o umbigo na língua grega é ónfalos, e falo on é uma coisa de todos, né? E falo, então aquilo que pertence a todos, tá? E falo, né? Para quem gosta de etimologia e de mergulho nessas raízes mais escuras das questões de gênero, é central na compreensão do falocentrismo e da questão patriarcal. O elo aí, ó, sob a forma de galáxia, tá? O umbigo que é idêntico entre homens e mulheres. Na Grécia, existem as pedras, ónfalos, tá? Que saúdam esse lugar de centro do mundo. Aqui em Salvador é o chamado Largo do Campo Grande, tem um lugar chamado Pé do Caboclo, que nós chamamos de ónfalos ou umbigo da nossa cidade, tá? E tem uma coisa que é a essência do que nós vamos fazer a partir de agora, quero ir rápido, porque eu sei que já estou com tempo, mas é o que nós precisamos fazer, que é o seguinte: olhar para o próprio umbigo. Não no sentido egoísta, mas olhar para aquilo que na gente precisa de uma complementação da nossa própria consciência, tá? Então, voltando à pergunta sobre o que é uma relação, é o direito à ampliação da personalidade. A autorrealização, a individuação, não é apenas prazerosa, é dolorosa e desafiadora. É um absurdo. A psicoterapia, por exemplo, ainda está nesse lugar de preconceito. Não vou, não preciso. Isso é um absurdo. É humano. Você precisa de um espaço adequado para se dar conta dos monstros assustadores que todos nós sonhamos, que todos nós que habitam o inconsciente de todos nós. Daí a linha de raciocínio que nos leva a entender como é que as pessoas tão próximas são capazes de tanta monstruosidade. Porque não se trata apenas de pessoas próximas, se trata de mim, de você, de cada um que traz em si todos esses problemas que nós estamos identificando aí. E na CNTP, né, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, esses fatores podem realmente detonar questões da mais alta gravidade. Trata-se do acolhimento de si e também do acolhimento de outro. Olha, Jung fala dessas polaridades de coisas simples, como na lição que eu também recebi da doutora Valéria Scarance, né? A coisa do homem chora. Então, isso aí é a função sentimento, que se opõe a uma função pensamento. Isso é a tipologia junguiana. Assim como existe a função sensação, que é uma coisa mais ligada ao corpo e aos seus mistérios, e a intuição, que tem a ver com algo espiritual. Há um tempo atrás, fez sucesso esse livro, que reflete assim, inúmeros elementos do nosso cotidiano, que a gente pode também trabalhar, porque esse é um nível mais leve das tipologias. Então, por que os homens não cortam as unhas dos pés, né? Vocês, colegas que estão aqui na mesa, vocês estão com a unha do pé, por exemplo, bem cortada? Ou realmente o corpo, né? Toda a parte inferior vai lá para o inconsciente e é preciso que uma mulher venha e diga assim: rapaz, corte essa unha, faça essa barba, né? Faça alguma coisa aí para você dar um ajuste na sua própria identidade, tá? Então, são coisas assim que a gente pode, num primeiro momento, colocar. Agora, eu vou trazer aqui algo que é profundamente meu, que nasce da minha experiência clínica e que eu também agradeço ao Simprofaz a possibilidade de organizar isso dessa maneira que eu vou apresentar aqui agora para vocês, tá? É o seguinte: a raiz da palavra homem é humus. Só que a palavra homem, como ela é utilizada hoje, ela está carregada de uma idealização. Então, isso leva a palavra homem para cima. No Evangelho, a palavra utilizada não é a palavra homem, é a palavra ser humano. Assim como a própria palavra homo, ela também tem origem em aspectos completamente diferentes do que a gente imagina. Então, nesse eixo do que há de homem e a baixa humilhação. Em um outro eixo, a humildade, e lá na outra ponta, o humano, nós temos o humus como raiz etimológica disso tudo. E o humus é terra, de que o homem, de que o homo, homem, que igualmente provém de humus, foi modelado.
nas palavras do professor Junito Brandão. Homo é o nascido da terra, é o terrestre, no dicionário do Francisco Turrinha. Eu quero falar para vocês que, no meu ponto de vista, isso é algo que nasce assim com a minha experiência clínica, são 23 anos atuando como clínica, a violência envolve as experiências de humilhação, como se fosse um vórtice, o bullying, e violência é essa, diga-se de passagem, real ou interpretada como real, mas algo que provoca essa inflexão, mas uma inflexão de algo que já está profundamente idealizado, sublimado, repleto de projeções. Esse eixo tem tudo a ver com aquilo que a Ana destacou, que envolve assim, a relação homem-homem. Mesmo quando a opressão se dá entre dois homens, nós estamos aí nesse eixo, que é um eixo de muita idealização. Então, é daí que nasce toda a simetria, toda a relação de subordinação, desigualdade, dominação, agressão, que são palavras-chave de tudo que eu pude ver aqui no terreno das pesquisas de gênero. Tá? Dispositivos de poder e de eficácia. Gratidão à minha esposa que me trouxe também essa contribuição. Está estudando a psicologia, me trouxe essa questão de dispositivos de poder. E esses padrões todos verticais, que é chave para a gente compreender a questão da violência. Tá? Em um outro viés, nós temos a chamada mortificação, que é também um processo necessário da gente baixar a nossa própria bola, da gente ser capaz de admitir erros. Então, sabe aquela coisa da meia-culpa? Sabe aquela coisa da gente ter o tempo todo esse compromisso de admissão das nossas dificuldades? É isso que vai nos levar, talvez, a um eixo de maior horizontalidade. Então, veja, as imagens de queda, a terra, o corpo, a ecologia, tudo isso está devastado. O lado abissal do homem corpóreo e tudo que envolve a evidência das violências sobre o corpo da mulher. Então, o corpo, de fato, ele é uma dimensão que não está sendo, por assim dizer, corretamente abordada. Então, a horizontalidade, o dialético, o dialógico, o diálogo humaniza. O diálogo equaliza, humaniza enquanto compartilha a diferença. Tá? É preciso ter coragem para falar sobre essas coisas. É preciso ter coragem para falar sobre aquilo que você não entende, aquilo que te assusta, aquilo que te desafia. É preciso ter coragem para, quando você receber uma crítica, você entender que, sim, existem facetas sombrias, monstruosas até, da sua personalidade, da minha personalidade, e ao invés da gente devolver isso para fora, é preciso trazer isso mais para perto. As simetrias, elas dinamizam, mas não se sustentam, se não houver o confronto com o inconsciente. O inconsciente é aquilo que você não viu ainda, é aquilo que você não percebeu ainda, é o processo histórico, é a dica da esposa, da filha, que fala uma coisa sobre você, que mexe com você, mas você precisa mexer, é a crítica. Você aceita críticas? Como é que você vai querer ser humano se você não aceita críticas, né? É aquela observação sobre aquilo que as pessoas se dizem assim sobre os seus excessos. E mais, esses excessos nunca saem do nada. Eles já vêm há muito tempo sendo sinalizados para você e é preciso, de fato, encontrar espaço para elaborar todo esse conjunto de situações. Eu faço um mendigo sentar à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende, me esforce por amar, inclusive o meu inimigo em nome de Cristo, tudo isso naturalmente não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo reside dentro de mim? Sou eu mesmo e precisa da esmola da minha bondade e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar, tá? Então, casamento é um vaso, relacionamento é um vaso. Se as questões de gênero não excluíssem o vaso, nós não teríamos tantos conflitos também e desenvolvimento psicológico também em relações que não são relações heteronormativas, tá? Se isso fosse garantia de proteção na relação, bastava, né, ou artificialmente, sei lá, mas não é, a gente não precisa nem especular, porque sabemos que não é assim. Então, toda relação, ela vai fazer emergir tudo aquilo que está oculto no seu inconsciente.
E é preciso amar essas emersões que aparecem para poder compreender. Amar não significa aceitar em definitivo. Ao contrário, amar significa tomar aquilo pelas mãos e trabalhar de uma maneira transparente, porque onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro, tá? Obrigado, gente.